Então é isso aí, né, pessoal? Finalizamos pneumonias virais. Vamos passar agora para as pneumonias causadas por micobactérias. É bem importante aqui no Brasil, né? A gente sabe que é bem prevalente, mas só para relembrar, lá da época da faculdade, as micobactérias elas são um subtipo de bactérias, né? Álcool-ácido resistentes, né? São os bacilos álcool-ácido resistentes. Mas, enfim, quando a gente vai pensar nas pneumonias causadas, nas infecções, né, causadas por micobactérias, a gente subdivide essas infecções nas causadas pela tuberculose e pelas as micobacterioses, né, não tuberculosas, tá? Que a gente fala de MNT, micobactéria não tuberculosa. Aí tem um porre de tipo de micobactérias, mas aqui a gente vai falar principalmente daquelas micobactérias atípicas, que ainda assim são, eu já vou falar um pouquinho melhor, é um grupo de dois tipos de micobactérias, que dessas micobactérias não tuberculosas são as que mais são prevalentes em termos de infecção disparado. As outras são super raras e às vezes nem infecta o humano, tá? Então vamos começar primeiro falando da mais comum, né, da tuberculose. Quando a gente vai pensar na tuberculose, tem algumas características do bacilo que é importante a gente saber, tá? O Mycobacterium tuberculosis, ele é um bacilo aeróbio obrigatório. Na infecção do ser humano, ele pode se apresentar de duas formas. A forma de tuberculose pulmonar, né, primária, e a pós-primária ou de reativação, tá bom? Então vamos falar um pouquinho melhor, porque as características de imagem são completamente diferentes umas das outras, tá? A tuberculose primária é aquela tuberculose que o paciente teve contato com o micobactério e já desenvolveu a doença, tá? Isso é a minoria das pessoas, tá? A maioria da gente, muito provavelmente eu, vocês, ainda mais estudantes de medicina, que atendeu tanto tuberculoso, a gente já teve um provável contato com a tuberculose, tá? Mas na imensa maioria dos indivíduos, essa infecção ela é suprimida pelo nosso sistema imunológico e aí a gente fica só com sequelas disso, né? Que aí pode ter granuloma, pulmonar, enfim. Agora, a tuberculose primária é quando o hospedeiro, né, ele tem contato com a tuberculose ali pela primeira vez e já desenvolve uma doença causada por esse contato, tá bom? Ela é mais comum em crianças, tá? E os achados radiológicos são nódulos, consolidações e linfonodopatia, né, linfonodomegalia hilar, tá bom? Quando a gente encontra isso, tá? Uma alteração pulmonar e uma alteração hilar, a gente chama isso de complexo primário, tá? Da tuberculose. Agora, quando esse complexo ele já é sequelar, ao invés de encontrar uma alteração pulmonar, uma consolidação ali, a gente encontra um granuloma. No mediastino, né, no hilo ali, a alteração hilar, a linfonodomegalia hilar, ela já regrediu, já cicatrizou, e o que a gente encontra ali é um linfonodo calcificado, ou seja, calcificação pulmonar, calcificação hilar, mediastinal, isso a gente chama de complexo de Ranke. E o nódulo lá, o nódulo pulmonar, é o famoso nódulo de Gom, né? Só para, às vezes, pegadinha de prova, assim, mas só para vocês saberem, tem essa diferença aí, tá bom? E, na maioria dos casos, essa infecção, o próprio corpo ele dá conta de cuidar dessa infecção, tá bom? E aqui, só para vocês verem como que seria um aspecto, difícil separar de uma... Mais uma vez, pessoal, você vai ter que investigar as características do quadro clínico do paciente, tá? Muito provavelmente ele vai ser um sintomático pulmonar, mas aquele quadro mais arrastado, mais leve, aquela febre no final da tarde, enfim. E aí, pedindo a radiografia, a gente encontra alterações pulmonares aqui na base do hemitórax direito, tá vendo? Se vocês repararem aqui também do hilo, esse hilo está um pouquinho mais gordinho, tá estranho isso daqui, tá bom? Mas, mais uma vez, é difícil a gente olhando essa radiografia falar, puta, Vitão, isso daí é uma tuberculose típica, né? É difícil, tá bom?
muito provavelmente você vai desconfiar de uma tuberculose, mais um quadro de uma pneumonia, mais num quadro arrastado, num paciente ali diferente daquela pneumonia típica, que é um quadro super agudo, o paciente fica bem mal. Agora, vamos falar um pouquinho da tuberculose pós-primária. O que seria, né, essa tuberculose pós-primária? O paciente, enquanto imunocompetente, ele teve contato, tipo a gente, assim, teve contato, tem lá cicatriz pulmonar, já combateu aquela infecção, só que por algum motivo, vamos supor, uma imunossupressão, às vezes o paciente contraiu HIV, está fazendo um pulso de corticoide super alto, e aí o sistema imunológico dele cai e essa tuberculose que estava lá supressa pelo sistema imunológico, ela não estava morta, ela estava supressa. E aí pode reativar essa tuberculose. E quando isso acontece, ela acontece de uma forma diferente do que aquela que a gente viu, que é um contato primário, como se fosse uma broncopneumonia, tá bom? Aqui é um pouco diferente o aspecto que vai ter, tá bom? Então, ó, o que a gente vai encontrar em termos radiológicos da tuberculose pós-primária, tá? Consolidações mal definidas e preferencialmente isso se explica muito pela aeração. Lembra que o Mycobacterium tuberculose ele é um aeróbio obrigatório? Nos ápices pulmonares a gente tem um maior fluxo aéreo, tem mais ar do que no resto do pulmão. Então ali, por isso que ele preferencialmente se desenvolve ali, mas pode ser em qualquer lugar do pulmão, tá bom? Essa infecção, essas áreas de consolidação, usualmente elas fazem cavitações, tá bom? E com o tempo, toda essa alteração inflamatória, ela vai cicatrizando, né? Então vai ficando ali alterações fibroatelectásicas, inclusive com espessamentos pleurais, assim, fica uma distorção arquitetural bem importante nos ápices pulmonares, tá? Se você é estudante de medicina, médico, tenho certeza que você já viu uma imagem de tuberculose aqui, então não estou contando nenhuma novidade para vocês, tá? Então é isso daqui, ó. A gente vê uma consolidação no ápice pulmonar, né, no terço superior do hemitórax direito. Essa consolidação, a gente já viu essa imagem, tem umas áreas hipodensas aqui no meio, tá? Sugerindo cavitações ali, tá bom? Uma imagem típica de tuberculose, tá? Se só diferente da broncopneumonia que a gente viu da tuberculose primária, essa daqui, se te mostrarem, mesmo sem o quadro clínico, você tem que descartar a tuberculose, porque é muito típico, tá bom? Então, ó, beleza, a gente falou da tuberculose primária, da pós-primária, mas você sabe que existe a tuberculose miliar, né? O que é isso, tá? Tanto a tuberculose primária quanto a tuberculose secundária, o que ocorreu em termos de distribuição do bacilo foi que ele foi distribuído ali por via aérea, tá bom? Então ele infectou a parte de vias aéreas ali do pulmão. A tuberculose miliar acontece quando a distribuição desse bacilo ela acontece por via hematogênica, tá bom? E aí isso ocorre por diversos motivos e é muito mais comum que isso aconteça em idosos, crianças e pacientes imunossuprimidos, tá bom? E aí na radiografia de tórax, o que a gente vai encontrar? Às vezes no início do quadro o paciente já tem sintoma, mas como eu vou mostrar para vocês, as alterações são muito pequenas, no início, se ela já é pequena no quadro agudo, ali no quadro típico, no início disso às vezes pode ser imperceptível, tá? Então às vezes na radiografia de tórax a gente não consegue ver alteração, a gente vai ver depois lá na tomografia, mas o que a gente pode ver são pequenos nódulos difusos por todo o parênquima pulmonar. A gente chama de uma distribuição randômica, tá? Não tem preferência por nenhum lobo, por nenhuma região, é em todos os lobos, em todas as regiões dos lobos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, para vocês verem como que é, tá bom? Então olha, aqui do lado, mais uma vez, é aquela radiografia suja. Lembra que a gente já comentou sobre a radiografia suja? Se a gente tirar
tirar pela cabeça, tirar os vasos pulmonares, vai sobrar sujeira nessa radiografia aqui. E aí eu comentei que com o tempo você vai começar a distinguir essa sujeira. Se são pequenos nódulos, se são traves, né, um aspecto reticular, se é os dois. Então com o tempo vocês vão ganhando essa expertise e vão começar a dominar essa avaliação, tá bom? Mas se vocês repararem, nessa radiografia aqui, a gente tem múltiplos pequenos nódulos, tá vendo? Múltiplos pequenos nódulos. Aqui, às vezes, se você conseguir dar um zoom aí, você vai reparar, tá bom? E aqui do lado esquerdo, um quadro muito mais tênue, está vendo? Na hora que você bate o olho nessa radiografia, você fala, será que está normal? Fica aquela dúvida da radiografia suja. Eu só deixei essa radiografia aqui para você realmente treinar, ver o que você consegue ver aí dessa radiografia, porque ela tem umas alterações muito tênues, tá bom? Mas, mais uma vez, né? Paciente idoso, imunossuprimido, criança, um quadro respiratório arrastado, pródromo infeccioso, né? Então com febre, mal-estar, uma radiografia suja, tem que pensar em tuberculose. E quando a gente encontra a tuberculose fora do pulmão, né? A tuberculose é uma bactéria, uma micobactéria, que como outras bactérias podem acometer diferentes tecidos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre onde a gente pode encontrar essa tuberculose para você, às vezes, conseguir colocar como diagnóstico diferencial seu aí nos próximos plantões, tá bom? Então, além do pulmão, a gente pode encontrar, e é relativamente comum, tá? A tuberculose no pericárdio, tá? No saco pericárdico ali. Na pleura, tuberculose pleural também é super comum, tá bom? A gente vai encontrar, né, nos dois, um espessamento e um derrame, seja do pericárdio, seja da pleura. E na pleura, tanto na pleura quanto no diafragma, no pericárdio, a gente, num processo mais crônico já de cicatrização, a gente vai encontrar calcificação ali, tá bom? Processo cicatricial típico da tuberculose, né? Além disso, a tuberculose ela pode acometer a parede torácica como um todo, né? Então pode dar espondilite tuberculosa, que é o famoso mal de Pote, tá? Então a gente tem a tuberculose pulmonar e tem uma ali espondilite, né? Uma inflamação, uma infecção de um disco intervertebral, isso é chamado de mal de Pote, tá bom? Pode dar abscessos articulares, coleções cutâneas. Então, coloquei algumas imagens aqui só para vocês já estarem acostumados a ver isso, tá bom? Então, isso daqui são casos de tuberculose pericárdica, tá bom? Aqui do lado direito, eu deixei um caso em que essa tuberculose pericárdica ela está sendo expressa radiograficamente através de um derrame pleural, tá? Vocês vendo essa radiografia aqui, vocês vão pegar e falar, isso daqui é uma tuberculose pericárdica. Não é assim, tá? Então a gente junta com outros fatores, exames laboratoriais positivos e um derrame pericárdico. Isso é uma imagem de um derrame pericárdico. E aí sim você sugere que isso seja uma tuberculose pericárdica, tá? Agora aqui do lado esquerdo, o que a gente tem é uma calcificação aqui, ó, do pericárdio, tá? Muito comum em tuberculose, no processo cicatricial da tuberculose ter essa calcificação, certo? Agora aqui uma imagem de um derrame pleural típico, tá? Igualzinho derrame pericárdico, tá? Isso não é típico de um acometimento pleural da tuberculose. Você junta todas as informações, tem um derrame pleural, você sugere que isso possa ser uma tuberculose pleural, sim. Tá bom? Isso é legal, ó. Aqui, se vocês repararem, é um acometimento paravertebral da tuberculose, tá? Reparem aqui, ó, nos corpos vertebrais torácicos altos. Olha como tem um espessamento da linha paravertebral, né?
Repara como esse espaço do lado da coluna, ele está muito com densidades de partes moles, né? Ele está muito espessado, tá? Então isso daqui é acometimento da tuberculose. E do lado direito, só para a gente lembrar, tá? Para a gente analisar a radiografia por um todo, todas as partes dela, a radiografia do tórax, ela envolve o andar superior do abdômen. Então, essa radiografia aqui, ó, mostra um espessamento aqui, também um alargamento da linha paravertebral bilateral aqui ao nível dos corpos torácicos baixos aí, tá bom? Ah, tudo típico de tuberculose isso daqui, Vitão? Não, pessoal, só estou mostrando alguns exemplos para vocês não ficarem só, tuberculose é pulmão, tuberculose pulmão. Pode acometer vários tórax, a gente está falando, hein? Tirando que a tuberculose pode acometer vários órgãos do corpo inteiro, tá bom? E agora aqui, para vocês notarem aqui um acometimento também da tuberculose, mas agora da parede do tórax, tá bom? Quando vocês olham essa radiografia aqui, vocês não estão vendo assim nada típico, mas está estranho, não tá? Se a gente for fazer a propedêutica, analisar a radiografia como um todo, na hora que vocês chegarem lá na traqueia, lá na parte medial, vocês vão seguindo aqui a área radiolucente da traqueia, e aí vocês vão ver que tem um borrão aqui, ó, um borrão mais radiopaco, né? Até a bifurcação nos brônquios fonte aqui. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Na radiografia em perfil, é tênue, tá? Com o tempo vocês vão aprender a notar isso, mas vocês vão ver que tem um componente de partes moles acometendo aqui, ó, essa região do externo, da parede anterior do tórax, né? Se vocês lembrarem da propedêutica também, lembrar de analisar o espaço retroexternal, que tem que ser radiolucente, né? Tem que ser escuro, e a gente vê que aqui está obliterado. Aí, a partir do momento que você diagnostica que tem alguma coisa de alterado aí nessa região, aí você vai analisar essa região mais minuciosamente. Aí você começa a ver que tem uma estrutura mais arredondada aqui, com densidade de partes moles, e aí na tomografia fica muito mais fácil da gente ver que aqui é um acometimento ósseo e articular aqui da articulação costo-external pela tuberculose, tá? Então tem coleção aqui, enfim. Por que eu falei tudo isso, né? Esses acometimentos extrapulmonares são muito menos frequentes do que o pulmonar, certo? Mas vocês têm que saber que existe, tá bom? Para vocês saberem e poderem colocar dentro dos diagnósticos diferenciais de vocês, quando vocês estão analisando um exame de imagem e tem um quadro clínico aí típico de tuberculose, tá bom? Então, a gente falou agora das micobactérias, a tuberculose, né? Agora a gente vai passar para aquelas micobactérias não tuberculose, as MNT. Dentro das MNT, a gente vai falar das micobactérias atípicas. Já ouviu falar? Infecção atípica, né? Nada mais é, pessoal, as micobactérias atípicas nada mais são do que o complexo, né, de micobactérias áveo intracelular, complexo MAC, e da micobactéria Kansai, não sei se é assim que fala, né? Então, sempre quando a gente está analisando, ou vocês às vezes já pegaram laudos assim, falar sugestivo de micobacteriose atípica, considerar possibilidade de infecção por micobactérias atípicas. A gente está querendo falar, tá, desses dois principais agentes etiológicos, tá bom? Para começo de conversa, quando que a gente vai pensar nesse tipo de infecção, tá bom? São esses tipos de paciente aqui, são pacientes que já são doentes em termos de pulmão, tá? Então ele já tem o pulmão machucado, um pulmão que a fisiologia dele já não funciona tão bem, tá? Então pacientes que têm asma, DPOC, fibrose cística, alguma área sequelar, nesses tipos de paciente a gente começa a pensar que ele pode ser, a frequência de infecções por micobactérias atípicas é maior nesse tipo de população, tá bom? Que forma que a gente vai
analisar radiograficamente, né, e vai encontrar nesses pacientes, tá? Então, basicamente duas formas: a forma cavitária, que é a mais clássica, que a gente mais vai ver, e a forma de bronquiectasias, tá bom? Então, só para mostrar aqui para vocês, do lado esquerdo, uma forma mais típica, mais cavitária. A gente vê alterações aqui no lobo superior direito. A micobactéria gosta dos lobos superiores, com áreas mais radiolucentes no seu interior, tá bom? Forma cavitária. Igualzinho à tuberculose. Igualzinho, tá? Mas e aí, Vitão, como que eu vou diferenciar? Cara, para você ali no pronto atendimento, com uma radiografia na mão, e no máximo um leucograma, cara, não é para você fazer essa diferença. Para você saber que não dá para bater o martelo e falar, ó, é tuberculose, sabe? Pode ser uma infecção por micobactéria atípica, tá bom? Essa é a forma clássica delas se apresentarem, mas elas podem se apresentar também com formas de bronquiectasias. Bronquiectasias são muito mais difíceis de serem vistas na radiografia, tá? É muito mais fácil da gente ver na tomografia, mas basicamente a gente vai encontrar áreas no pulmão mais radiolucentes, mais em formato de bolinhas, assim, com o contorno mais radiodenso, tá? Então, se a gente reparar nessa tomografia, nessa radiografia, a gente vê que a gente consegue identificar algumas áreas mais arredondadas, formando áreas mais radiolucentes com a margem mais espessadas, tá? É tênue, é difícil de conseguir identificar bronquiectasia na radiografia, tá bom? Quando a gente chegar lá na tomografia, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil, tem um aspecto muito típico de infecção por micobactéria que a gente consegue ver lá na tomografia, tá bom? Mas basicamente, se você tiver com um paciente com quadro clínico pulmonar arrastado, tá? E essas imagens típicas, tem que pensar em tuberculose, claro, tuberculose em primeiro lugar, mas se ele for paciente que já possui alguma patologia pulmonar de base, DPLC, asmático, com alguma sequela pulmonar, pensar que pode ser infecção por micobactérias atípicas. Certo, pessoal? Então, foi isso. A gente falou agora das pneumonias causadas por micobactérias.